Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma aula da Escola do Evangelho. Desta feita chegamos à lição 20. Tá? De antemão quero avisar que essa e as próximas duas lições serão sobre o viver cristão, e os títulos dessas três mensagens sobre o viver cristão, dessas três lições, a de hoje e as das próximas duas segundas-feiras serão: a de hoje, tornar-se discípulo de Jesus. Essa é a nossa lição dessa noite. Próxima segunda, o padrão do viver do povo, tá? E a terceira segunda-feira sobre o viver cristão será os frutos do Espírito. Então, nós vamos dar início agora a essa lição que fala sobre o viver cristão, mais especificamente, né, a questão de tornar-se discípulo de Jesus, tá certo? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aí no YouTube da Igreja em Campina Grande, nesse Fundamentos da Fé Cristã, nessa Escola do Evangelho, que tem por base esse livro, Fundamentos da Fé Cristã, nós vamos discorrer um pouco hoje sobre o viver cristão. De antemão, nós precisamos informar, né, que Deus tem um plano. Toda a nossa lição de hoje, ela está embasada em que Deus tem um plano, ou seja, Deus tem um desejo. Porque muitas vezes, até mesmo nós cristãos, achamos que tudo, não é? Embora leiamos a Bíblia, embora saibamos que há um Deus criador de todas as coisas, ainda achamos que são coisas aleatórias, é algo do acaso. Um dia eu me tornei cristão, um dia, né, eu ia para o Lago de Fogo, eu ia para o julgamento de Deus, o julgamento eterno, e me tornei cristão. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. É bom que fique claro para todos vocês, para todos nós, que Deus tem um desejo, Deus tem um plano para executar. E ainda mais, além desse desejo e desse plano, ele tem uma comissão dada a todos os seus filhos. Eu queria iniciar falando e lendo aqui alguns versículos para você, que é Colossenses capítulo 3, tá? Eu quero que vocês me acompanhem aí com suas Bíblias, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Esse versículo é bem conhecido no meio cristão. Esse versículo é bem falado no meio do cristão, é bem repetido no meio cristão, mas é pouco compreendido, tá? Por isso que eu quero iniciar com ele, para nós entendermos o desejo e a comissão de Deus na lição dessa noite. Fala assim, ó, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o versículo 2 que diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, veja bem, meus amados irmãos internautas que acompanham aí essa Escola do Evangelho, esse versículo diz para nós que fomos ressuscitados com Cristo, ou seja, para sermos ressuscitados com Cristo, primeiramente temos que ter morrido com Ele, nos identificado com Ele na sua morte e também nos identificado com Ele na sua ressurreição. Aí o versículo continua dizendo assim, ó, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, muitos cristãos gostam de citar esse versículo, eu estou buscando as coisas de Deus, e acha que buscar as coisas de Deus é simplesmente orar, é simplesmente ler a Bíblia, e isso também é buscar as coisas de Deus, tá? Mas existe uma Bíblia, uma versão da Bíblia que é a King James, a versão atualizada, ele diz assim, ó, buscai o conhecimento lá do alto, nesse versículo, tá? Qual a diferença nisso? Quando ele fala o conhecimento, é como marido e mulher. Quanto mais se conhece,
espontaneamente e naturalmente precisam se amar mais, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui em Colossenses 3, é que essa nossa busca a Deus é para conhecê-lo mais, é para amá-lo mais. E principalmente conhecer o seu desejo, o desejo do coração de Deus. Então, nós cristãos precisamos buscar o conhecimento de Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu quero saber o que Deus pensa, eu quero saber o que Deus intenta fazer, eu quero saber o que Deus deseja fazer e eu quero saber o que Deus vai fazer. Porque Deus é Deus e ele vai fazer. E eu, na função de servo, preciso conhecer o desejo do coração de Deus, preciso conhecer o próprio Deus, amá-lo a ponto de executar essa vontade aqui na terra, porque Deus conta com o homem que ele regenerou. Percebem a diferença? O que nós precisamos buscar, o que nós precisamos buscar é o conhecimento de Deus para fazer a sua vontade. Então, nessa noite, nós como servos, como aqueles que se tornaram discípulos, precisam conhecer essa vontade para executar essa vontade. E o segundo versículo de Colossenses 3 diz assim, ó, pensai nas coisas lá do alto. Daí, nessa mesma versão que eu citei o versículo 1, eu quero citar o versículo 2, que ele diz assim, ó, pensai nos objetivos do alto. Percebe como muda a nossa compreensão desse versículo? Porque eu posso pensar assim, ó, pensar nas coisas do alto, o que é? Ah, lá tem anjos, né? Lá tem serafins, né? Tem pessoas louvando, tem criaturas ali louvando a Deus o tempo todo, tem o trono de Deus, tem a calma, né? E a tranquilidade de ter Deus como soberano no céu, lá no alto. Então, pensar nas coisas de Deus seria, teoricamente, pensar nessas coisas. Não, mas a King James, né? Essa versão que eu citei nesses versículos aqui, ela é mais clara, ela é mais aproximada do original nesse sentido, porque ela fala assim, ó, pensai nos objetivos do alto. É isso que eu quero compartilhar, eu quero que seja o teor dessa lição dessa noite, tá? É que nós precisamos pensar nos objetivos do alto. O alto, o Senhor, o sublime, o Deus soberano, criador de todas as coisas, ele tem um objetivo. E ao criar o homem, ele tem esse objetivo, ao salvar o homem, ele tem esse objetivo, e ao agir e trabalhar na vida do homem que ele regenerou, ele tem esse objetivo de cumprir seu plano aqui na terra. E aí, meus queridos irmãos, esse cumprimento da vontade de Deus passa por uma guerra, tá? Passa por uma luta espiritual, que é Deus trabalhar em nós para que nós o sirvamos. Esse serviço não é com base no que eu acho. Esse serviço não é nem mesmo com base no que eu entendo da Bíblia. Mas esse serviço é com base na vontade dele, no objetivo dele, no plano que ele estabeleceu. Então, para isso, é que nós precisamos compreender a questão da salvação e do galardão. Tá? Sem a devida compreensão de salvação e de galardão, nós ficamos patinando no entendimento do que a Bíblia quer dizer, consequentemente, nós não vamos servir a Deus conforme ele estabeleceu. Todo homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus por conta do desejo sublime de Deus de salvar todo homem. O desejo de Deus, nós sabemos, com base no livro de Timóteo, o que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue, né, ao pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade é conhecer o plano de Deus e crescer espiritualmente a ponto de ser vencedor, a ponto do galardão com Deus. Mas a humanidade, e principalmente o mundo cristão, a cristandade, eles se debatem nessas questões da salvação pela graça, da salvação pela fé, junto com a salvação pelas obras.
Por não entender, e é isso que eu quero esclarecer nesse primeiro ponto dessa lição dessa noite, por não entender que salvação está ligado à fé, mas galardão está ligado a obras. Tá certo? Está no plano de Deus que todo homem seja salvo e essa salvação não depende do homem fazer nada. Só depende de Deus convidá-lo, chamá-lo e incluí-lo em seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Tá? Não precisa o homem fazer nada, ele apenas crê que, até mesmo Romanos fala que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento e, consequentemente, ao crer. Mas veja só, o homem não precisa fazer nada, né? Essa foi a grande luta da reforma, né? O ícone da reforma, Martinho Lutero, lutando para os homens entenderem que a salvação era pela fé. O justo vive por fé, o justo é salvo por fé, o homem é salvo pela fé. Basta crer. Deus chama, Deus se apresenta para ele, apresenta o plano dele para ele e ele simplesmente se dobra ao senhorio de Cristo, se dobra à soberania de Deus e aí o homem, né, é salvo e o homem recebe a salvação. Então essa salvação é pela fé. Essa salvação não precisa fazer nada, é grátis, é gratuita e é pela graça de Deus, Deus se dando ao próprio homem. No entanto, o galardão que Deus tem para dar aos vencedores, esse precisa de obras. Em Hebreus mostra, em Atos dos Apóstolos mostra que Moisés era homem poderoso em palavras e obras. Nos evangelhos mostra que Jesus Cristo era homem poderoso em obras e palavras. Então são duas coisas que se equilibram. O cristão é salvo pela fé, é a graça de Deus alcançando o homem, mas o cristão é galardoado pelas obras. São as obras que dá galardão ao homem. Eu quero ler para vocês, para provar isso, eu quero ler para vocês 1 Coríntios, tá? Desculpe, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, ó, porque importa que todos nós compareçamos. Quem é esses todos nós? Os cristãos. Ele estava falando para a igreja em Corinto, para os santificados em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo aqui, para não só para os coríntios, mas para todos nós cristãos, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Entendeu? O tribunal de Cristo vai vir num tempo que Deus vai punir ou galardoar os seus filhos, que somos nós. Então, dependendo do que eu fiz durante a minha vida cristã, eu recebo galardão ou punição. Mais um versículo para explicar isso aí é Apocalipse. Acompanhe comigo, por favor, Apocalipse capítulo 22. Versículo 12, que diz assim, ó: eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Aqui não se trata de salvação, a salvação é eterna e todos receberão no período após o milênio, tá? Todos entrarão na Nova Jerusalém. Aqui é o galardão do milênio, eu e você, onde estaremos no milênio, tá? Por isso que tornar-se discípulo de Jesus é necessário que nós corramos essa carreira com o fim de ganhar o galardão. Eu já repeti essas frases em lições anteriores, mas sempre é bom repetir. Se eu sou ser humano, preciso ser cristão, ou seja, primeira fase, tá? Receber Cristo na minha vida, receber o senhorio de Cristo, receber a salvação pela fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Mas, se eu sou cristão, preciso ser um vencedor que receberá esse galardão. Apocalipse explica claramente a questão de ser salvo e a questão de receber galardão. Então, nós entendemos
aqui, por isso que Deus, né, tem esse desejo, tá certo? Desejo de salvar o homem, mas não só de salvar. Deus deseja galardoar cada ser humano que crê no Senhor. Então, primeiro ponto, nós precisamos crer no Senhor. Segundo ponto, nós precisamos receber esse galardão. E esse galardão está ligado a tudo que eu faça, tá? Por meio do corpo, ou seja, tudo que eu faça na minha vida cristã. Aí eu receberei galardão ou punição. E aí, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, durante essa guerra da vida cristã, porque é uma guerra, Paulo fala que é uma milícia, né? É uma guerra entre o corpo físico do pecado contra o espírito santificado por Cristo Jesus. Então, a nossa vida cristã é uma guerra. E ainda mais essa guerra se acentua, por quê? Porque o desejo de Deus é salvar pessoas. Por intermédio de quem? Deus não age mais como agia no Antigo Testamento. Relâmpagos, trovões, sonhos, tá? Miraculosamente ele pode até ainda, porque ele é Deus, ele pode ainda até agir, mas desde que ele resolveu vir no ventre materno de Maria e nasceu seu filho, Jesus Cristo, que era o próprio Deus em carne, se fez homem para salvar a humanidade dos pecados. Então, a partir daí, Deus resolveu fazer todas as coisas com esse princípio da encarnação. Então, quando Deus quer agir hoje na terra, quem ele usa? Seus filhos. Quando ele quer agir hoje para salvar outras pessoas, quem ele vai usar? Nós. É por isso que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, concluem com as palavras de Jesus: ide, portanto. Tá? Então, meus queridos, isso aqui não é um conselho de Deus. Isso aqui não é um pedido por favor de Deus. Deus está pedindo, por favor, igreja, vá pregar o evangelho. Tá? Por favor, meus irmãos, mas se você tem amor a mim, vá pregar o evangelho. Não. Ele deu uma ordem. Ele falou ide. Para os que entendem um pouquinho de português, né? Eu não entendo muito bem, mas sempre que vou falar alguma coisa, peço ajuda a quem entende, né? Esse verbo aqui está no tempo imperativo, tá? É uma ordem, é ide. Ele está mandando. Então é aí que se reconhece o senhorio dele. Nós não chamamos ele de Senhor, mas muitas vezes nós queremos que ele seja o servo. E nós somos o Senhor. Senhor, me cura. Senhor, me dá isso. Senhor, me fala isso. Senhor, me permite isso. Percebe que muitas vezes as nossas próprias orações, a gente é quem está no controle, com as rédeas na mão, e ele é nosso servo, faz o que a gente pede. Meus amados e queridos irmãos, ele é o nosso Senhor. Nós somos os seus servos. Por isso que para se fazer a vontade dele, é necessário que ele mande e nós obedeçamos. Ele manda, nós obedeçamos. Ele é Senhor, nós somos servos. E não é o contrário, tá? Não é o contrário. Muitos filhos de Deus, naquele dia do tribunal, serão envergonhados e punidos. Por quê? Porque passaram a vida inteira cristã, tendo ele como servo. E ele, o cristão, sendo o Senhor, só pedindo e ordenando, e ele fazendo. Eu ordeno em nome de Jesus que se faça isso, e tem que fazer. Eu ordeno que haja cura. Uma vez eu vi num velório um servo lá, não é? O servo ordenando que aquela pessoa se levantasse. E não aconteceu. E não aconteceu. Aquele servo lá ficou envergonhado. Ele queria ser senhor naquela hora. Ordenava que a pessoa levantasse. Não é? Então, tudo está debaixo do senhorio de Cristo. Tudo está debaixo do senhorio de Deus. E nós somos apenas servos. Nessa guerra, nós somos os soldados. Ele é o nosso general. Ele é o nosso capitão. Então, o desejo do coração de Deus é salvar pessoas. Aí, como ele vai salvar? Sim, como ele vai salvar, ele vai nos usar. É por isso que a gente precisa sair do conceito de igreja em cantos de parede, tá? Em 4 paredes. Eu estou aqui, tá? Diante de algumas paredes aqui por trás de mim. Então, eu posso achar, e aqui diante de uma tela,
né, de computador e posso achar que é o seguinte, aqui é a minha igreja, certo? Aqui eu prego e as pessoas ouvem, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é só isso. Isso aqui é parte do desejo de Deus. É necessário suprimento, é necessário lições como essa, é necessário escolas do evangelho como essa. Sim, mas o desejo do coração de Deus é salvar as pessoas, é sairmos da nossa zona de conforto. Aqui está muito bem nesse escritório aqui, eu só falando para vocês, né, confortavelmente, com a minha água gelada. Então isso é muito confortável, mas o desejo do coração de Deus é que nós saiamos e preguemos o evangelho. E nós precisamos assumir esse senhorio de Cristo. Por quê? Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E esse Senhor está ordenando, ide. E agora ele quer encontrar servos com o coração constrangido por esse amor, esse senhorio de Cristo, meus amados. Esse senhorio é um fato, não é uma teoria, não é uma utopia, não, é fato. O senhorio de Cristo na nossa vida precisa ser prático, temos que obedecer. E aí, só quem consegue exercer, deixar que esse senhorio exerça poder sobre a pessoa, só quem consegue são os filhos maduros, infantis, filhos crianças que não crescem em Cristo, que não têm experiência com o Senhor, que não busca se preocupar com os negócios e com o entendimento do que Deus quer fazer nessa terra, não conseguem que o Senhor seja o seu Senhor. E aí, esse senhorio de Cristo gera em nós a responsabilidade de pregar o evangelho. Muitos falam, né, e isso é uma verdade, que as últimas palavras do homem são sempre as palavras mais importantes da vida dele. É quando ele atingiu o máximo, o pico máximo de maturidade, e aí é sempre as últimas palavras são sempre o que há de mais importante no viver dele. Então, se nós formos olhar com base nos 4 evangelhos, as últimas palavras do Senhor, nos 3 primeiros dos 4 evangelhos, nos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, ele diz, ide pregai o evangelho. Você já prestou atenção que no 4, que é no evangelho de João, ele manda ir apacentar as pessoas? Foi essa a conversa dele com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Né? Então vá lá e cuide das minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. Ou seja, a responsabilidade do cristão com esse senhorio de Cristo, prestem bem atenção, o senhorio de Cristo sobre nós gera em nós uma responsabilidade. Qual? 2 aspectos dessa mesma responsabilidade. Primeiro, pregar o evangelho, levar a pessoa de Cristo, a pessoa do Senhor, a pessoa de Deus, a entrar nas pessoas, gerar a semente de vida no espírito e no coração das pessoas. Segundo aspecto, apacentá-las, ou seja, levá-los suprimento, cuidar dos novos e cuidar também dos antigos e cuidar dos irmãos. Então, se nós entendermos esse plano completo de Deus, que é salvar a pessoa, colocar na igreja, fazê-la crescer, fazê-la uma pessoa espiritualmente madura para o estabelecimento dos negócios do Pai, para o estabelecimento, né, da vontade de Deus aqui na terra, como nós lemos em Colossenses, né, nessa versão King James, né, eu li para vocês agora há pouco, eu ia procurar aqui, mas não encontrei. Então, nessa versão King James, o que é que diz? Né? Que nós precisamos do conhecimento do alto e que nós precisamos nos preocupar com o objetivo do alto. Então, todos os filhos de Deus, nós que estamos já vivendo a vida cristã, tem esse objetivo duplo, gerar pessoas e cuidar delas, tá? Para que estabeleça-se a vontade de Deus. Então, naquele dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós não vamos
receber do Senhor, que dizemos Senhor, Senhor, não é? Tem um versículo que fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz. Ou seja, se você reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, se você é alguém que no seu viver está pregando o evangelho e cuidando de pessoas e levando elas a crescerem e você, consequentemente, crescendo também, o que é que está acontecendo? Você está fazendo a vontade de Deus. Então, naquele dia, o Senhor não vai rejeitar. Por quê? Porque ele vai dizer assim, muito bem, servo bom. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, naquele dia vai ser a alegria do Senhor e nós vamos participar dessa alegria do Senhor. Esse é o nosso galardão, tá? Agora, se nós ficarmos, né, dando voltas no deserto, conjecturando de como deve ser a vontade de Deus, procurando até mesmo uma interpretação nossa da vontade de Deus para praticarmos sozinhos, não é? Esse é um ponto muito importante. A vontade de Deus não se pratica sozinho. A vontade de Deus é uma vontade coletiva. Ele está gerando um povo. Quando fala que ele está gerando vencedores, né? E que ele fala ao vencedor dar-lhe-ei, mas esse vencedor é um vencedor coletivo, tá? Que vai ser gerado com aqueles que percebem, têm o conhecimento do alto e busca executar na terra, praticando os objetivos. E essa vontade de Deus é coletiva, nunca individual. É claro que muitas coisas que nós, né, passamos no nosso viver individual, por exemplo, os livramentos que Deus nos dá todos os dias são coisas individuais, tá? Eu estava numa determinada situação, Deus me livrou. Tá? Eu passei entre salteadores, Deus fechou os olhos deles para que eles não me vissem. Né? Já aconteceu isso comigo. Tá? Eu saí de determinado lugar, né, com uma quantia de alta, que era para pagar um serviço do motor de uma van. Né? Eu saí de moto e acabei, né, passando por dentro de um lugar perigosíssimo. E eu era recém-chegado em Campina Grande, não conhecia aquele lugar. Depois que eu soube que aquilo era um lugar perigoso. Aí eu estava de moto, com uma grande quantia para pagar esse valor, numa oficina aqui em Campina Grande, e provavelmente ali tinha malfeitores, provavelmente ali tinha pessoas, né, com más intenções, e eu passei ali e nada me aconteceu. O que é isso? Livramento de Deus. Mas isso não está ligado ao plano coletivo de Deus, está ligado ao livramento do servo para servir a ele cada vez mais. Então, nós somos servos, o Senhor é o nosso Senhor e o nosso serviço é coletivo. Como? Gerando pessoas através da pregação do evangelho e salvando e cuidando, principalmente, dessas pessoas. Então, o cristão que se consagra para isso, ele será galardoado. Eu queria ler diretamente daqui essa frase para que vocês entendam, tá? Ó, um cristão que se consagra ao cuidado das pessoas certamente será galardoado por Cristo, pois se mostrou servo fiel para com Deus e prudente para com as pessoas. Então, essa parábola aqui de Mateus 24, tá? Mateus 24, a partir do 45, é uma parábola que fala do servo bom e do servo mau. Prestem bem atenção. Agora eu estou voltando para um ponto que eu falei no início. Os dois são servos. Os dois foram salvos pela fé. Os dois receberam a graça de receber o Senhor dentro deles. Mas por que é que um se tornou mau e o outro bom? Tá? Um é mau porque não pratica a vontade de Deus. Talvez pratique sua própria vontade, tá? Talvez pratique o que ele acha. Talvez faça o que convém a ele e não necessariamente a vontade de Deus. Inclusive nessa parábola fala de espancar os conservos. Muitas vezes nós espancamos os conservos. E aí Deus vem, nos ilumina, nós nos arrependemos, nos voltamos a ele e pedimos perdão aos irmãos. Por quê? Porque o nosso objetivo como cristão é ser
um servo bom, que alimenta os conservos e não que espanca. E tudo isso, não é para o julgamento do tribunal de Cristo, não é o julgamento dos incrédulos, tá? Que é outro julgamento. O tribunal de Cristo, que eu li aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, é para punição ou galardão de servo. Se você foi, durante sua vida cristã, um servo mau ou um servo bom. Se você foi um servo bom, alimentando os seus conservos, pregando o evangelho, constrangido pelo amor de Deus e pela responsabilidade que Deus lhe deu, você vai ser galardoado. E o contrário, se você só é alguém que discorda do que os irmãos estão fazendo, você é alguém que só busca o seu próprio conhecimento, sua própria interpretação, e todas as coisas para você é só dificuldade, porque barra naquilo que você acha e no que você não acha, e a consequência disso é espancar os irmãos e, né, por último, você vai ser considerado um servo mau, mesmo conhecendo a palavra e mesmo tendo o Senhor no seu interior, mas preferiu um caminho que vai lhe dar, né, uma punição durante o reino milenar. E aí, estou chegando aqui à conclusão dessa lição de hoje, não é? E fala desse constrangimento do amor. De onde vem essa vontade de pregar o evangelho? Olha, vejam bem, quando eu prego o evangelho para alguém, eu não estou visando recurso financeiro dela, tá? Quando eu levo a palavra para alguém, eu não estou visando nem mesmo solucionar os problemas dela, somente. Porque todos nós temos problemas. Eu, né, com quase 30 anos de vida cristã, ainda tenho problemas. Todos têm problemas. Então, a visão que nós temos para pregar o evangelho não é simplesmente por coisas terrenas, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer melhoria financeira, para libertar alguém das drogas. Isso vai acontecer, se Deus quiser. Deus é quem é o soberano. Mas nós pregamos o evangelho por amor às pessoas. Quem pregou o evangelho para você? Se você é um cristão, tá? Se você é um cristão, você que está me assistindo agora, já é um cristão. Quem pregou o evangelho para você, pregou por amor. Porque você ia para o lago de fogo. Eu ia para o lago de fogo. Quem pregou o evangelho para mim, pregou por amor. Não tinha interesse nos meus bens, tá? Porque se isso for feito, Deus vai julgar. Nós precisamos entender que a nossa pregação do evangelho é por amor. Nós pregamos porque senão as pessoas vão para o lago de fogo. O cristão prega o evangelho e apacenta os irmãos, porque senão as pessoas vão para o lago de fogo ou então se perderão no galardão e perderão o galardão e receberão punição de Deus no tribunal de Cristo. Então, o nosso papel como cristão é amar as pessoas a ponto de pregar-lhes o evangelho para tirar do lago de fogo e depois de salvos, é orientá-los, é supri-los, é amá-los, é apacentá-los, a fim de que eles se tornem galardoados por Deus, que eles sejam servos bons, que eles sejam servos prudentes, que não somente recebem esse apacentar, mas também pregam o evangelho e já cuidam de outros, e assim vai todos nós envolvidos, né, na pregação do evangelho para cumprir a vontade de Deus. Então, o que aconteceu no livro de João, né? Eu já citei isso aqui, mas o que aconteceu, aquela conversa ali em João 21, do versículo 15 ao 17, né? 3 vezes ali, o Senhor perguntou a Pedro se ele o amava, e Pedro, Senhor, tu sabe que eu te amo. Senhor, tu sabe todas as coisas. E a resposta do Senhor sempre era, apacente, pastorei. Percebe que quando nós dizemos que amamos o Senhor, gera em nós algo de ação. Como você pode dizer que ama o Senhor se você odeia seu irmão? Né? 1 João fala isso. A primeira epístola de João, né? Fala isso. Então, nós não podemos, toda vez que nós falamos, Senhor, eu te amo, Senhor, nós te amamos, gera em nós uma ação. Pregue o evangelho. Apacente os irmãos. Então, as 3 vezes, né? Durante as 3 vezes que o Senhor perguntou a Pedro se ele amava, que Pedro dizia que amava, a resposta era
apacente. A resposta era: pastorei. Então, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim dessa aula da Escola do Evangelho, dessa lição, né, que é sobre o viver cristão, né, tornar-se discípulo de Jesus, né? O resumo dessa lição é: nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos apacentar os irmãos. Isso é fazer com que a vontade de Deus seja executada. O objetivo de Deus é trazer o reino dele para essa terra. Quando eu falo reino, eu falo domínio, governo, que ele ainda não tem. O único lugar que Deus ainda governa e tem domínio é na igreja. Porque na igreja nós buscamos fazer a vontade de Deus e nós buscamos exercer o senhorio de Cristo na nossa vida. Mas o mundo inteiro precisa receber esse senhorio. Em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, diz assim que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. É nesse período que nós concluiremos a vontade de Deus, devolvendo o governo desse mundo ao Senhor e o Senhor devolvendo ao Pai. E aí se estabelece o reino de Deus na terra. Quem vai fazer isso? Somos nós. Por isso que eu falei, estamos numa guerra. Nessa guerra, nós somos responsáveis por cumprir o plano de Deus. Esse plano é cumprido coletivamente. Nossa função, pregar o evangelho e apacentar os irmãos. E a consequência disso, receber o galardão de Deus. Quero encerrar, né, fazendo aqui uma breve oração por todos nós. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola do Evangelho. Abençoa, Senhor, todos esses que estão ouvindo, os que ainda vão ouvir durante o tempo que vai ficar na internet, aqueles, Senhor, que vão receber esse encargo de pregar o Evangelho e de apacentar os irmãos. Abençoa os irmãos, abençoa a igreja em Campina Grande, abençoa todos os internautas, em nome de Jesus Cristo. Amém.